Continuando nossos estudos sobre os médiuns. E aqui nós estamos nas dissertações espíritas, mostrando-nos as dissertações que Kardec as dividiu de acordo com a finalidade com que elas foram passadas. Essa parte vai falar sobre os médiuns, os recados para os médiuns, os incentivos aos médiuns a continuarem trabalhando. Todos os homens são médiuns. Essa agora é a 10ª de Chine. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirigem para o bem, quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial. Então, nós precisamos entender bem isso. Todos somos médiuns, porque nós escutamos a um espírito que nos dirige. E é necessário que a gente aprenda a escutar ao bom espírito que nos protege, para o bem, que nos dirigem para o bem, para as obras das realizações do amor, da paz e da fraternidade. Mas é importante estarmos sempre vigilantes, porque se somos médiuns e se ouvimos a voz de um espírito que nos inspira para o bem, nem sempre o escutamos, é a brecha que encontra o espírito do mal para infligir sentimentos, pensamentos duvidosos, maliciosos e até mesmo os levarem a grandes sofrimentos. Fiquemos atentos, pois nossos impulsos íntimos criam-nos reflexos de sintonia com as forças que aqueles nossos impulsos representam. Por isso, existe uma certa dificuldade em gerenciarmos os espíritos aqui na Terra. A cada um de nós, cada uma das pessoas encarnadas, deveria tomar bem ciência de que são médiuns. Ouvem a um espírito e, portanto, devem procurar seguir ao espírito do bem, do amor, da caridade, da fraternidade que o impulsiona para as realizações da alma, para as realizações do espírito. Pois aqueles todos, senhores de nossa vida, senhores imortais, querem que façamos o melhor, que façamos as realizações sublimes do espírito. Mas para isso precisamos purificar nossos impulsos, controlar, termos-lo sob domínio, para que possamos realizar o melhor onde estivermos, da melhor forma que estivermos. Na mediunidade especial que alguém vai se comunicar, que passe uma mensagem de paz, de esperança e de fraternidade. Precisamos desenvolver este sentimento. Aliás, esses sentimentos. Porque eles nos conduzirão ao paraíso da consciência tranquila. Que outros não o escutem senão com o coração e com a inteligência. Pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. Chamar-lhe espírito, a razão, a inteligência, é sempre uma voz que responde à vossa alma, pronunciando boas palavras. Apenas, nem sempre as compreendeis. Os ruídos que acontecem no meio do caminho das comunicações eletrônicas, quando vocês ligam o rádio daquele porque está fora de sintonia, é mais ou menos o que acontece quando vocês, ao ouvir a intuição para o bem, para a fraternidade, para a compaixão pelos que sofrem, falam assim: será que eu estou pensando isso? Será que tem algum espírito me passando essa informação?
Aí vem o chiado. E esse chiado vos leva muitas das vezes para caminhos tortuosos, equivocados, que não faria necessidade nenhuma de vocês trilharem por ele. É necessário ficar vigilante. Vigiai, orai, trabalhai, instruí-vos, amai-vos. Criando assim a base para a evolução, para a ascensão espiritual de cada um de nós. E vocês, meus irmãos, presos à carne, lembrai-vos sempre de vigiai. O que você sente, pensa, fala, come e faz. Vigiai quais impulsos brotam de sua alma, para que vossas ações sejam sempre respaldadas e resplandecidas pelo Evangelho, criando-nos as condições de crescermos, de aprimorarmos-nos, de fortalecermos-nos. Para podermos estar sempre ouvindo a voz daqueles espíritos que induzem a nossa alma para o bem, para as realizações do espírito. Compreendamos, meus irmãos. Usar a inteligência sem o sentimento purificado do coração pode ser extremamente perigoso, porque pode te levar por caminhos tortuosos que levará séculos para reparar. Mas usar a inteligência sintonizada com as forças do coração, com as forças que vêm de mais alto, os impulsiona para as realizações sublimes do amor infinito. Não é melhor ouvirmos uma razão inteligente, envolvida nos bons sentimentos que emanam dos espíritos superiores que dirigem as nossas vidas para o bem? A esse convite que nós vos fazemos, busquem trabalhar realizando o melhor. Busquem trabalhar fazendo o melhor para suas almas. Que quando adentrardes ao mundo dos espíritos, sereis acolhidos pelas bênçãos da luz. E essa luz vos conduzirá por caminhos suaves, para o refazimento, para a reestruturação íntima e para recomeçar nas lides dos trabalhos edificantes da alma, que já despertou para Deus. Já despertou para as realizações do bem em seus corações. Precisamos aprender a elevar-nos vibracionalmente. E a ferramenta que o Espiritismo nos mostra com seus alicerces no Evangelho de Jesus? Vigiai, orai, trabalhai, amai-vos, instruí-vos. E como diz nossa irmã Ana, eduquem suas mentes. Ou melhor, controlem suas mentes, eduquem seus conflitos, evangelizem seus sentimentos. Controlem suas mentes, eduquem seus conflitos, evangelizem seus sentimentos. Desta forma, com esse conjunto de pequenas ações em cada dia, podereis caminhar rumo aos céus, já caminhando sobre a terra, colhendo as bênçãos divinas. E ao chegar ao nosso mundo, sabereis encontrar bandeiras da paz desfraldadas ao longo da sua caminhada,
ao longo das seus futuros empreendimentos. E assim estareis sempre ouvindo a voz do anjo bom que o Senhor vos confiou ao longo da caminhada. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão. Ainda não amadureceram nos seus corações o sentimento do amor pelo próximo. Por isso sofrem. Padecem dores no corpo, na alma, dores físicas, dores morais. Porque ainda não sabem amar ao outro, aos outros, à humanidade. Portanto, nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão. Não dessa razão que antes se arrasta e rasteja do que caminha. Dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros. Mas dessa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta a regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista e o poeta. Pensamento divino que exalça o filósofo. Arroubo que arrebata os indivíduos e povos. Razão que o vulgo não pode compreender. Porém, que ergue o homem e o aproxima de Deus. Mais que nenhuma outra criatura. Entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido. Ele faz escutar as coisas mais sublimes da alma que já aprendeu a servir e a trabalhar com o Pai. Todos podem ouvir as vozes soberanas do bem. Todos podem sentir as mãos de luzes que o conduzem pelos caminhos da vida. Mas muitas das vezes nos perdemos no emaranhado de interesses materiais e grosseiros, perdendo o bonde da oportunidade de fazer o bem, de realizar o melhor. E ao invés de levarmos-nos acima de nós mesmos, nos prendemos nos cipoais da ilusão. Muitas das vezes cipó espinhoso, que nos prende, que nos fere, ainda nesta vida. E nos deixa cicatrizes e sequelas para serem reparadas em outras existências. Meus irmãos, se faz necessário que tenhamos um arrobo da razão transcendental, aquela que transcende as coisas desse mundo e busca as coisas de Deus naturalmente. Sabe discernir de qual polaridade vem a voz do além. É nesse momento que o homem sabe se aproximar de Deus. É nesse momento que o homem compreende as forças divinas em sua alma. Compreendendo que todos que estão ao nosso lado são criaturas divinas. Em processo evolutivo em diferentes níveis, mas são processos evolutivos que ao longo dos milênios que nos espera chegarão ao Pai, cada um no seu momento próprio. Mas não justifica a inércia. O momento próprio não justifica deixarmos passar as oportunidades sagradas. O momento próprio significa que precisamos ficar de olhos bem abertos, mas enxergar com os olhos do coração as oportunidades que nos batem à porta, para sermos partícipes, para sermos construtores de uma manhã de luz, para sermos construtores das bênçãos sagradas que o Pai nos oferece.
As luzes divinas do amor e da fraternidade sempre nos envolvem, esperando que entremos em sintonia para resplandecer rumo ao Pai, para resplandecer na direção das bênçãos infinitas, procurando construir, procurando edificar as forças que verdadeiramente nos conduzem ao Pai. Como estamos nos sentindo nesse momento? Onde queremos chegar em nossa caminhada espiritual? Confiemos em Deus. Mas, acima de tudo, tenhamos força, muita força íntima, para que o amor divino venha brotar em nossos corações, de forma resplandecente e radiante de luz, para que essa luz possa irradiar para os nossos irmãos de caminhada. E todos nós possamos ouvir essa voz sublime da espiritualidade superior que traz para nós forças que alimentam nossa alma, uma alimentação quintessenciada, transcendente, que nos dá a convicção de que devemos trilhar os caminhos sagrados que nos conduzem ao Pai, onde quer que estejamos. Escutai a voz interior que brota do seu coração, porque essa é a voz que o teu bom gênio vai te falar, que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Saber ouvir a voz desse anjo guardião que, mesmo estando nas vicissitudes dos céus, irradia para vocês um fulcro de luz, um fulcro de esperança, um fulcro de amor, de paz, de fraternidade. Esse fulcro sagrado, essa luz soberana que vem da nossa, envolver nossa alma, iluminar nossa alma para que nossa alma também possa irradiar essa luz. Faz-se necessário que purifiquemos os nossos corações pelos atos de caridade, de compreensão, de compaixão, de fé e oração. Essa voz, falando ao nosso coração, faz com que nossos espíritos despertem para ver a vida sobre outro ponto de vista, sobre outro ponto, sobre outro prisma, irradiando luz, acerenando as dificuldades e buscando as bênçãos do amor que o Pai nos oferece incessantemente. E é por isso que todos nós devemos nos unir nos melhores sentimentos, embebedarmos nas bênçãos de Jesus e do seu Evangelho, mas ficarmos cada vez mais firmes, despertos, convictos para as verdadeiras realizações que precisamos empreender ao longo de nossa caminhada. E assim, sabemos cultivar o amor, cultivar o perdão, cultivar a paz, purificar nossos sentimentos, iluminar nossos pensamentos, abençoar nossa fala, criar ações de solidariedade, alimentarmos do puro néctar do amor divino, selecionar a alimentação física de cada dia e trabalharmos onde estivermos para a edificação do bem
constante em nossas vidas. Agradecemos, pois, essa oportunidade sagrada. E vos pedimos, a Jesus, todas as bênçãos para você e nossa família. Para você e sua família, nossa família. A nossa família espiritual, que é muito maior do que a nossa família física. E a bênção do Jesus, que não tem medidas, Ele já distribui em mãos cheias para todos nós. Está nos envolvendo agora, para sempre. Para compreendermos a sagrada oportunidade que estamos tendo aqui na Terra. Tanto vocês encarnados como nós, que eventualmente podemos vir comunicar convosco. Muita paz, meus irmãos, muita luz para todos nós. Lição 11, Pedro Jout, pai do médium. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis se fundavam na mediunidade. Os caldeus, os assírios, tinham médiuns. Não é a doutrina espírita que criou a mediunidade. Kardec deixa isso o tempo todo ao longo do Livro dos Médiuns. A doutrina espírita, o espiritismo, veio desvendar a mediunidade, veio esclarecer a mediunidade e mostrar como podemos educá-la. Essa é a grande diferença. De que forma nós podemos educar a mediunidade, de que forma nós podemos trabalhar o nosso íntimo para nos tornarmos melhores médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios de sua filosofia. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médiuns e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Em todos os tempos da história, tivemos homens e mulheres notáveis, com suas mediunidades fascinantes, mas também tivemos homens e mulheres que trouxeram, com a sintonia com as trevas, dores atrozes para a humanidade. E muitos trabalharam na calada da noite, como dizem, ou seja, ficaram no anonimato, mas do mundo espiritual sabem muito bem quem são. Porque manipulavam as informações, manipulavam as pessoas e ainda manipulam para obterem seus objetivos, os seus êxitos, mesmo sobre a desgraça alheia. De todas as épocas, a mediunidade esteve presente na humanidade, ora fazendo bem pelos bons, ora provocando grandes distúrbios na mão dos maus. Mas por que os maus também podem ter médium? Porque a mediunidade é um dom do espírito. O espírito pode ser bom ou pode ser mau. E como vimos na lição anterior, todos somos médiuns. Depende da voz que ouvimos, vai ser nossas ações. Se ouvimos os bons espíritos, estamos sendo médiuns do bem. Se ouvimos os maus espíritos, estamos sendo médiuns do mal. E por isso que nós precisamos estar sempre vigilantes. E o que a doutrina espírita fez? Trouxe-nos a oportunidade de saber discernir de que lado nós estamos, de que lado nós nos postamos e como vamos encarar, principalmente a nós mesmos, frente às adversidades que a vida nos oferece. Portanto, se faz necessário que procuremos olhar para dentro do nosso coração, olhar para como nos sentimos diante dos fatos, para que todos nós possamos trabalhar nas realizações sublimes do amor, da paz e da fraternidade. Esse dom, que agora se espalha, raro se tornará nos séculos medievos. Né? Esse dom que agora se espalha, raro se tornara nos séculos medievos. Porém, nunca desapareceu. Swedenborg e seus adeptos construíram numerosa escola. Então, a mediunidade sempre existindo,
principalmente na época medieval, tinham seus médiuns, eram poucos, mas tinham. Foram perseguidos, foram às vezes mortos covardemente, mas alguns conseguiram sobreviver e até mesmo desenvolver boas teorias para preparar o terreno e as mentes para em futuras encarnações compreenderem bem a mediunidade e trabalharem essa mediunidade. Porque as coisas não acontecem no estalar de dedo. Elas vêm sendo preparadas ao longo de, às vezes, séculos. Relata-nos os Espíritos que Jesus ficou durante 2000 anos se aproximando da Terra para reencarnar na sua divina missão, trazendo-nos oportunidade de nos esclarecer espiritualmente. Assim também, a doutrina espírita foi sendo preparada, preparado o seu terreno ao longo dos séculos, para que no momento que ela pôde vir, agora está na hora, os missionários daquela sagrada tarefa estavam ali apostos para executarem seus serviços com segurança, com ideologia firme na fé, na esperança, na fraternidade. Então Swedenborg foi um grande preparador para que as coisas pudessem acontecer, porque as pessoas liam Swedenborg, começavam a repensar nas condições, e Swedenborg era um grande vidente. Emanuel Swedenborg. Eu tenho, dentro das minhas convicções, que Emanuel Swedenborg é o mesmo Emmanuel. Algumas pessoas vão discordar. Mas se nós vermos que todos nós trabalhamos preparando o terreno para futuras existências, ele preparou o terreno para que a doutrina espírita fosse codificada. E depois veio como mentor do Chico, consolidando a doutrina espírita nas sagradas terras do Brasil. E agora, como dizem que ele já está reencarnado, trabalhará colhendo frutos e semeando novas sementes para as realizações espiritual de todos nós. O que precisamos é unir forças, na convicção de que não importa quem foi ou quem é cada um de nós, importa o que queremos ser dentro da doutrina perante o Cristo. Se queremos ser bons trabalhadores dentro da doutrina espírita perante o Cristo, seremos impulsionados às realizações. Se ainda não entendemos a oportunidade de trabalhar na divulgação, no impulsionar da doutrina espírita perante o Cristo, vamos passar por situações adversas, até que consigamos estabelecer metas de realizações para que nós possamos ser artífices de um mundo melhor. Isso que é importante para todos nós. Entender que sempre tem os missionários que ganham a frente, que ganham o direcionamento maior. E depois vem aqueles outros para seguir o seu caminho. Todos são, logicamente, missionários, mas um vai ganhar destaque perante as mídias, perante as massas populares. Os outros trabalharão anonimamente, dando suporte, dando suporte para que a construção da estrada seja concluída. A estrada para Deus, é lógico. É assim que nós vamos edificando as forças do bem na terra, edificando as forças do bem ao longo de nossas vidas. A França, nos últimos séculos, zombeteira e preocupada com uma filosofia que, pretendendo extinguir os abusos da intolerância religiosa, abafava sob o ridículo tudo o que era ideal. A França tinha que afastar o espiritismo, que progredia sem cessar ao norte. E não conseguiu. O espiritismo floresceu na França. Depois, transportado para o Brasil, a maioria daqueles que reencarnaram para dar continuidade eram os mesmos que trabalharam na equipe do Kardec, sejam como encarnados ou desencarnados. Começaram a colocar as bases dessa sagrada doutrina nas terras sagradas brasileiras, e hoje nós talvez éramos os obsessores daquela época, né? Quem sabe? Ou talvez também, por que não? Bons trabalhadores daquela época. E aí, estamos aí lutando para dar continuidade. Já pegamos uma parte do serviço pronta, precisamos agora estudá-lo, aprimorá-lo. Aprimorar só o entendimento, porque o que está escrito já é o suficiente para nós sabermos o tamanho das nossas responsabilidades. Permitir a Deus
que essa luta das ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo se constituíra a arma destas últimas. Agora que os progressos da indústria, da ciência desenvolveram a arte do bem viver, a tal ponto que as tendências materiais se tornaram dominantes. Parece que foi escrito ontem, né? O fanatismo daqueles que se apegam às religiões, as ideias positivas daqueles que acham que tudo é matéria. Esse confronto de ideias foram necessários para o desenvolvimento da arte, o desenvolvimento da ciência, das indústrias. E a tendência, logicamente, do bem viver, do conforto material, as pessoas tenderem a dominar-se mais pelas coisas materiais. Mas aqueles que estão realmente imbuídos das ideias do bem, da luzinha, do gênio, do amor, da compaixão, da solidariedade, e começam a reedificar em si mesmo o Evangelho e a trabalhar pelo bem. Quer Deus que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma, quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser, isto é, o fim objetivo da vida. Qual o fim objetivo da nossa existência, da nossa vida? Tornarmos-nos melhores, aperfeiçoarmos-nos eticamente, moralmente. E para isso, Deus também coloca freios na hora que é para coloca os impulsionadores na hora que é para impulsionar, porque a misericórdia divina vai estar sempre pronta a nos amparar, a nos acolher e a nos fortalecer dentro daqueles princípios que precisamos estabelecer para evoluirmos. É necessário, pois, que estejamos atentos aos convites do bem, para que as realizações do amor estabeleçam sempre em nossas vidas as bases sagradas que norteiam a nossa existência, que norteiam o nosso caminho. O espírito humano segue em marcha necessária, imagem da graduação que experimenta tudo o que tudo o que povoa o universo, visível e invisível. Todo progresso vem na sua hora. A da elevação moral soou para a humanidade. Ela não se operará ainda nos nossos dias, mas agradecei ao Senhor o haver permitido assistais a aurora bendita. O progresso da civilização humana vai caminhando a passos largos. Aí você vai falar o progresso tecnológico, é claro, mas o progresso moral, o progresso espiritual também vai. Porque diante de tantas conquistas materiais da área da tecnologia, também temos visto tantas conquistas espirituais de espíritos elevados, treinando-nos a trabalhar para o bem, trabalhando cada dia mais para fazer o bem acontecer, para que essas benditas oportunidades da luz resplandeçam no nosso caminho, construindo todo o nosso potencial de amor e de paz, que nos levará às realizações sublimes do nosso espírito. E mesmo que nossos dias ainda não será de vivenciar a regeneração, estamos vivenciando o processo regenerativo da Terra, onde tantos milhões de pessoas já pensam na solidariedade cristã, já elevam os céus o pensamento em oração, já sabem estender as mãos pelos que sofrem, embora alguns, apenas alguns, tentam infligir dor e sofrimento ao longo da caminhada de muitos. Faz tudo parte de um processo evolutivo onde nós estaremos começando a compreender que o mal não vale a pena e que nós precisamos edificar o bem. Precisamos trabalhar na edificação desse bem, na construção desse bem. E por precisarmos compreender, trabalhar na construção do bem, temos que nos unir para as realizações sagradas do Espírito imortal. Que Jesus nos envolva e nos abençoe sempre. Lição 12, mensagem de Joana d'Arc.
Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes a quem Ele favorecera com o mediunato. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos quanto se originam dos favores mesmos que Deus lhes concede. Joana d'Arc, com toda aquela mediunidade que ela tinha evidência e a presciência de vários fatos que vinham a acontecer, conquistou várias vitórias para a França, para estabelecer na França, expulsar da França os ingleses, para lá ser estabelecidas as bases do progresso humano que viria no futuro. Essa grande missionária, que, segundo nos informam alguns livros, ela é a reencarnação de Judas, para obter ali a sua redenção, dando a vida pela França, dando a vida por aquelas conquistas, e a humanidade, como sempre, covarde, as grandes mesmo tendo acolhido tantas vitórias, deixaram-na imolar-se nas chamas da fogueira, simplesmente porque ela ouvia vozes, porque ela ouvia espíritos. Grande covardia que muitos empreenderam contra si próprio, porque ela quitou suas dívidas. A partir dali, Joana d'Arc é aquele espírito amado por todos os franceses e por todos aqueles que sabem buscar os valores do desenvolvimento tecnológico, filosófico, científico para toda a humanidade. E principalmente os valores da doutrina espírita, que veio criar para todos nós a base do entendimento da alma, e que se todos procurassem se empenhar em entender o livro dos médiuns, resolveríamos muitos problemas que atormentam a humanidade. As faculdades de que gozam, há uma coisa importante: quanto mais sensível, quanto mais perceptivo for o médium, mais perigosos serão os riscos que ele estará correndo. Por motivos óbvios. Se as coisas espirituais ganham maiores dimensões, a pessoa ganha mais evidência, pode ganhar também desejo de querer fazer isso ou aquilo que não é condizente com as realizações do espírito imortal. As faculdades de que gozam os médios lhes granjeiam os elogios dos homens. As felicitações, as adulações, eis, para eles o escolho. Rápido esquece a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente à lembrança. Fazem mais do que devem a Deus, atribuem-no os seus próprios méritos. Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem-no a seus próprios méritos. Vamos ler de novo, né? Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem-no aos seus próprios méritos. Eu fiz, eu faço, eu posso. Eis o principal calo para os médiuns. Precisamos aprender a saber lidar com os elogios, seja dos homens, sejam dos espíritos. Precisamos aprender a lidar com as felicitações e adulações, para podermos chegar para a pessoa e chamá-la à ordem. Opa, não precisa de elogiar. Mas é natural que as pessoas façam isso, porque as pessoas acham que assim estão agradando e esquecem que assim pode estar colocando aquela pessoa em risco. Mas a pessoa tem que estudar o livro dos médiuns para ele se vacinar, ou melhor, para ele se proteger. Que vacina não é tudo aquilo que dizem. Então, para ele se proteger das ações das trevas, ou melhor, das ações das sombras, né? E das ações das imperfeições dos homens, das manias dos homens, dos seres humanos quererem elogiar, querer dar muita felicitação, querer adular as pessoas, porque acha que vai conquistar alguma coisa adulando o médium. Então, estudar o livro dos médiuns, quando o médium passa por aqui e lê essa mensagem, esse parágrafo, ele vai começar a entender que existem riscos, que existem perigos, que existem necessidades de refazer seus conceitos olhando para dentro de si mesmo. E ao olharmos para dentro de nós mesmos, estamos vendo quem? Quem nós somos. E aí saberemos nos defender dos perigos quando começarmos a saber que
essas ações dos homens não podem nos afetar, porque nós temos uma consciência e temos que ter nessa consciência o senso de responsabilidade sobre todos os nossos atos. O que acontece então? Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam joguetes dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhes não pertence, até que Deus os puna, afinal, retirando-lhes uma faculdade que desde então somente fatal lhes pode ser. Se nós, médiuns, nos deixarmos levar pelos elogios, pelas vaidades, criamos condições perigosas que envolver-nos-ão o espírito e trarão para nós dificuldades. Trarão para nós situações complexas. Que levará, se nós nos deixarmos levar para as ondas de vaidade, de orgulho, de ser abandonado pelos bons espíritos. E aí os maus jogam-nos para situações cada vez mais deploráveis. E se nós acharmos que aquele mérito é só nosso, ao passo de dedicarmos aos espíritos, mas não é só dedicar aos espíritos, que tem espíritos que podem ter passado na Terra com nomes famosos ou pomposos, títulos honoríficos, títulos acadêmicos, mas não serem moralizados, não terem sentimento de amor, não terem sentimento de compaixão, de compreensão, de responsabilidade cristã. Aí vem a nossa dificuldade, como médiuns, de sabermos dizer a esses nossos irmãos: basta, evangelize-se. E o médium, quanto mais ele tem sensibilidade psíquica, como mostra aqui Joana, mais ele tem que desenvolver seus valores éticos e morais segundo os princípios cristãos, portanto tem que ler o Evangelho constantemente, para não proferir sentenças deploráveis. O médium tem que ser uma pessoa culta. Ele tem que procurar se aculturar, ou ter a humildade suficiente para vigiar-se, para não falar coisas que sejam duvidosas para ele ou para o outro. Porque senão perdemos a mediunidade, perdemos a oportunidade de fazer o bem, perdemos a oportunidade de começarmos a construir um mundo melhor, primeiramente para nós mesmos, e segundo, para aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Chico, com toda a sua simplicidade, influenciou a nação e muitas pessoas no mundo. Seguem-no pela sua simplicidade, pela sua amorosidade, pelo seu desprendimento em trabalhar e servir a causa do bem. E nós, como estamos agindo? E nós, como estamos buscando realizar o nosso amanhã? Faz-se necessário olharmos-nos para dentro de nós mesmos. Procurarmos fazer uma grande reflexão de onde queremos e precisamos chegar. Dentro desse conjunto de forças, estabeleceremos a base que nos impulsionará para a redenção de nosso espírito, para a edificação do amor em nós. Que a perda da mediunidade pode ser fatal para alguns, sob os mais variados aspectos dessa fatalidade. Trabalhar na sala mediúnica é você conseguir granjear amigos imortais. É você conseguir receber tantas bênçãos e superar tantas adversidades. Por isso, faz-se necessário o trabalho constante nas forças do bem, na edificação do bem, na construção do bem, porque a misericórdia divina sempre estará nos oferecendo as melhores oportunidades. E é para isso que nós precisamos ter humildade, simplicidade,
para podermos sermos bons trabalhadores. Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho, a vaidade, a arrogância. Lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura de ser intérprete dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecido fostes. Então os médiuns têm que ter uma responsabilidade muito grande. A doutrina espírita fala muito a questão do orgulho, mas o orgulho tem várias formas de se olhar para o orgulho. Eu vendo a entrevista de um grande líder mundial da atualidade, nós estamos em 2018, ele disse que você pode ser vaidoso, você pode ser orgulhoso, mas você não pode ser arrogante. Porque o arrogante já está 70% derrotado. E aí, que a gente não é mudar o que está escrito, mas mudar o entendimento daquela palavra. Porque se eu tenho orgulho de estar podendo trabalhar no bem, é uma coisa saudável. Mas eu não posso ser arrogante se alguém chegar para mim e falar, já você falou tal coisa que não deveria falar. Quem é você para me criticar? Então eu estou sendo arrogante. E aí, ao invés de eu ir lá corrigir aquele vídeo, ou apagar aquele, fazer outro, eu estou deixando um erro passar para trazer complicações para os outros. Estou deixando um erro passar para trazer complicações para a minha própria alma, para o meu próprio espírito, em futuras reencarnações. Então essa arrogância que muitas pessoas arvoram-se de não saber controlar, de não saber vigiar, de não saber ouvir a crítica do outro, é que pode e que certamente nos leva a passar por grandes tormentos, por grandes dificuldades, por grandes sofrimentos. Tenhamos, pois, em nossos corações e em nossas mentes, o verdadeiro sentimento de amor pelos semelhantes, pelos que choram, pelos que sofrem. A partir disso, já colocamos-nos imunes a muitas situações desagradáveis. E depois, tenhamos sempre a condição de nos vigiar, de nos proteger da arrogância. Tenha orgulho de fazer o bem, tenha orgulho de trabalhar no bem, mas não seja arrogante de não saber aceitar as críticas. Não seja arrogante de achar que você é o melhor. Não seja arrogante de achar que só você sabe. Você é mais um dos que estudou. Você é mais um do que está no caminho. Você é mais um dos que estão aprendendo. Mas você não é o que está em toda nessa posição de destaque. Somos falíveis. Certamente alguns não vão concordar com essa palavra, com esse entendimento, mas é o meu entendimento. Com relação ao orgulho. Existe o orgulho saudável de você ter prazer de estar fazendo aquilo. O orgulho negativo, que já vira arrogância, quando você acha que só você é o melhor, só você tem aquela posição de destaque, só você pode estar naquela posição de destaque. Espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já eu disse, é o orgulho. O orgulho que não sabe ouvir o próximo. É o orgulho que não sabe dar atenção ao que sofre. É o orgulho de achar que você está no pedestal porque tem uma mediunidade. Coloquemo-nos em marcha. Caminhemos trabalhando, caminhemos servindo, caminhemos construindo um amanhã de realizações, de paz, de esperança, de amor e de fé. Somente assim estaremos sendo melhores. Somente assim estaremos construindo e edificando um amanhã cheio de luz, cheio de esperança e cheio de fraternidade também para nós. Trabalhemos pelo nosso fortalecimento íntimo, trabalhemos pela união de nossos sentimentos em prol do bem e saibamos que somos falíveis. E por sermos falíveis, temos que saber ouvir as críticas, temos que saber ouvir
aquilo que nos dizem para o nosso próprio bem, para sabermos nos corrigir. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Lição 13 do Espírito Pascal. Quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, importa vos prepareis para esse favor pelo recolhimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral, porque lembrai-vos de que o egoísmo é causa de retardamento a todo progresso. Pascal, Joana d'Arc trabalhava falando, alertando-nos do orgulho. Aqui, Pascal fala do egoísmo. E aí o cuidado que nós temos que ter com esse também um venenoso, que o egoísmo quer tudo para si mesmo. Não acha que tem que ter para o outro? Já está bem próximo da arrogância. Porque lembrai-vos de que o egoísmo é a causa do retardamento de todo o progresso. E quanto que a Terra poderia já ter conseguido, já ter construído, se nós trabalhássemos mais voltados para esse sentimento de progresso, por esse sentimento de coletividade. Enquanto permanecermos no sentimento egoísta de é para mim, é para mim, é para mim, é meu, é meu, é meu, ficaremos presos onde estamos. Um planeta que tem algumas pessoas se deleitando com os prazeres do mundo, com a posse do dinheiro, e outras sofrendo privações terríveis pelas suas necessidades básicas. Logicamente que não vai existir na Terra nesse momento, condições de equiparar para que todos vivam igualmente. Mas tem que existir meios de que todos tenham como se alimentar, se vestir, tenham como morar. Ou seja, as necessidades básicas de todos devem ser atendidas. Mas para isso, é necessário que desenvolvam em alguns o desprendimento de doar e outros a sabedoria para possuir. E é nisso que constitui um planeta em processo de regeneração, quando aqueles que têm começam a desprender-se para doar e aqueles que recebem começam a se organizar para melhor administrar. Se não houver esse binômio, solidariedade para contribuir com o bem e sabedoria para administrar o bem recebido, tudo se perde no meio do caminho. Por isso nós temos um momento de dificuldade do progresso, porque não ensinamos aos potentados do mundo a doarem e não ensinamos aos miseráveis do mundo a receberem. E também não ensinamos nenhum nem o outro a orar a Deus, a pedir a Deus clemência, misericórdia e sabedoria. Essa dificuldade que nós mesmos criamos, que nós mesmos deparamos, é que faz com que a gente venha passar por sofrimentos, que a gente venha passar por situações difíceis. Busquemos construir o bem, busquemos construir as bases do amor e da paz. Lembrai-vos de que, se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro daqueles de seus filhos que, pela sua conduta, souberam fazer-se merecedores de lhes compreender a infinita bondade, é que Ele quer, por solicitação nossa e, atendendo às vossas boas intenções, dar-vos os meios de avançardes no caminho que a Ele conduz. Se Deus permite que alguns tenham uma mediunidade mais aflorada, e porque os espíritos pediram que aquela pessoa tivesse aquela oportunidade, e talvez ele mesmo, o próprio médium pediu, mas os espíritos pedem a oportunidade de passar-lhe a mensagem, mas esperam que essa mensagem chegue às pessoas. Todos nós precisamos aprender a construir, a edificar, a trabalhar. Todos nós precisamos aprender a termos mais desprendimentos por aqueles que sofrem, por aqueles que choram. E é dentro desse sentimento, é envolto nesse sentimento que trabalharemos
para a edificação do bem, para a edificação do amor, da fraternidade legítima que existe em nós. Mas é necessário que o médium faça tome um conjunto de ações, um conjunto de reformas íntimas e de reformulações de conceitos íntimos, para que ele deixe de ser o homem velho e busque ser o homem novo do futuro. Aquele que trabalhará pelo bem incondicionalmente. Aquele que saberá abdicar-se de si mesmo para ajudar o próximo. É necessário que façamos a escolha de valores. E a doutrina espírita nos dá as bases e mostra-nos que os espíritos estarão sempre solícitos, estarão sempre de prontidão. São proativos em ajudar aqueles que querem se melhorar moralmente. Se você não quer melhorar-se moralmente, vai encontrar algumas dificuldades ao longo do caminho. Faz-se necessário que todos nós procuremos, então, valorizar as oportunidades de fazer o bem, valorizar as oportunidades de construirmos o bem, e dentro desse trabalho de procurar nos fortalecer para uma manhã de luz, é que vamos estar escolhendo os nossos próximos destinos, onde vamos chegar. A escolha é nossa. A oportunidade nos foi dada. O Mestre Divino nos ofereceu as melhores oportunidades de estarmos aqui na Terra para realizarmos o bem. Mas todos nós temos que saber construir e edificar com bases na paz de consciência, na sabedoria do dever bem cumprido e da mente bem instruída, na fonte que nós precisamos obter as informações e as instruções para, com o desenvolvimento do amor e da compaixão, da solidariedade, sermos impulsionadores do progresso, principalmente começando a caminhar para o bem, para o amor, para a fraternidade. Assim, pois, médiuns, aproveitai dessa faculdade que Deus ouve por bem conceder-vos. Tende fé na mansuetude do nosso Mestre. Ponde sempre em prática a caridade. Não vos canseis jamais de exercitar essa virtude sublime, assim como a tolerância. Fazer a caridade uma virtude sublime. Entendamos bem isso. E saber que Deus nos deu a oportunidade de estar trabalhando no bem, saber que Deus nos deu a oportunidade de estarmos construindo um bem para o amanhã de luz, temos que começar de forma mansa, serena, mas começar a praticar essa caridade, para começar a praticar essas forças do bem, para que a sublime luz da importância de fazer a caridade venha nos iluminar, mas que tenhamos tolerância com aqueles que ainda não nos compreendem, que não souberam dar os primeiros passos na direção do bem. Ser espírita, às vezes parece difícil, mas ser espírita é desenvolver a inteligência. Essa inteligência está ligada a uma razão, e essa razão ligada a uma emoção educada e disciplinada, para que os nossos sentimentos sublimam-se e produzam um conjunto de pensamentos, palavras e ações que nos conduzam ao Pai. Mas também que a luz emanada dessas ações, desses fatos, também atraiam outros para o caminho do bem, para o caminho da fraternidade. A mediunidade quer sempre de nós um pouquinho de dedicação. E que essa dedicação esteja sempre nos fortalecendo, nos iluminando e nos impulsionando para uma manhã radiante de esperança, de paz, de amor e de fraternidade. Estejam sempre as vossas ações de harmonia com a vossa consciência, e tereis nisso um meio certo de centuplicardes a vossa felicidade nesta vida passageira e de preparardes para vós mesmos uma existência 1000 vezes ainda mais suave nas próximas reencarnações. De acordo com a dedicação que tivermos nessa existência, de acordo com a dedicação que tivermos nessa caminhada, estaremos construindo, edificando as bases para um amanhã radiante de bênçãos, de amor, de paz e de esperança. É de cada um de nós a possibilidade
de realizar o bem. É de cada um de nós a possibilidade de construir as bases do amor e da fraternidade. Saibamos, pois, que todos nós precisamos aprender a construir, a edificar o amor soberano em nossas vidas, em nossas almas. Entendamos que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá todas as oportunidades de procurarmos trabalhar e edificar o bem, a luz. Ele nos dá 1001 ferramentas, sendo a mediunidade aquela que nos trará mais responsabilidade. Porque a nossa consciência vai estar em jogo, porque a nossa consciência, como médiuns, conhece as dimensões da vida física e da vida espiritual. Essa vida que é passageira, mas ela é a base para a nossa vida eterna. Hoje nós estamos reparando o passado e edificando o futuro. E qual futuro nós estamos edificando para amanhã com a mediunidade que nós temos, com as possibilidades que nós temos? Essas reflexões é que devemos fazer para buscarmos alcançar as bases do bem, do amor e da fraternidade legítima. Que dentre vós, o médium que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita, se abstenha, porquanto, não fazendo proveitosa a luz que o ilumina, será menos escutável do que outro qualquer, e terá de espiar a sua cegueira. Ser médium é, como ele disse, temos que saber perseverar no ensino espírita. Temos que saber perseverar no ensino verdadeiramente cristão. Temos que saber entender que as mensagens que Jesus trouxe para nós são mensagens de esperança, de paz, de fraternidade, de luz, que iluminarão e nortearão nossas existências para o futuro. Baseado nisso, iluminando nossas forças, construiremos um amanhã mais iluminado. Caso fujamos das responsabilidades, começamos a espiar já nessa existência o momento da nossa fraqueza, o motivo da nossa fraqueza. Por isso, sejamos fortes, convictos daquilo que precisamos empreender em prol do bem coletivo. Que somente assim estaremos construindo as bases que nos permitirão estarmos melhores amanhã do que estivemos ontem, e no futuro melhor do que hoje. Mas o hoje é o momento de trabalharmos e perseverarmos no bem, fazermos as implementações das reformas que a doutrina espírita nos aconselha, nos pede e de nós espera. Contemos com a ajuda dos espíritos, com o poder da oração que nos transforma para melhor. E é com essas possibilidades que nós vamos, com essas ferramentas, que nós vamos ver e desenvolver as nossas possibilidades de crescimento espiritual. Nascer, viver, progredir, morrer, progredir, renascer, quantas vezes for necessário para alcançarmos a perfeição. Mas o momento de alcançarmos a perfeição depende de nós. Como nós estamos nos portando, como nós estamos buscando construir o nosso amanhã. Paz, luz e bênçãos para todos nós. Lição 14, Delfina de Girardin. Falar-vos-ei do desinteresse que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, tanto quanto a modéstia e o devotamento. Temos que trabalhar dentro de uma reunião mediúnica, com modéstia, com devotamento à causa do bem, e desinteresse de aspirações pessoais. Logicamente, que todos nós que estivermos dentro da reunião mediúnica não tivermos o interesse de nos melhorarmos, não tivermos o interesse de nos aperfeiçoarmos, não tivermos o interesse de recebermos boas comunicações, tem alguma coisa errada. Porque todo o livro dos médiuns mostra que nós temos que procurar nos melhorar.
Mas então de qual interesse que ela está falando? Então, desinteresse, modéstia e devotamento é aquilo que nós devemos procurar fazer, é a forma com que nós deveremos procurar trabalhar dentro da reunião mediúnica. Qual desinteresse ela está falando? Deus lhe outorgou a faculdade mediúnica para que auxiliem a propagação da verdade e não para que trafiquem com ela. Nós temos que saber ter responsabilidade com a nossa mediunidade. Temos que ter responsabilidade com aquilo que nós estamos fazendo. Temos que ter responsabilidade com procurar fazer o bem, trabalhar pelo bem, construir o bem. Se nós não soubermos fazer isso, se nós não quisermos fazer isso, como nós ficamos? Portanto, é necessário que tenhamos condições de procurar entender essa possibilidade, trabalhar essas possibilidades e construir essas possibilidades. Mas sem querer ficar em evidência, sem querer levar vantagem pessoal, embora muitas das vezes a evidência chega naturalmente. Na hora que chegar a evidência, temos que saber ter sabedoria e humildade para não perdermos a pose. Sabemos que temos que trabalhar com naturalidade, trabalhar com dedicação, trabalhar procurando fazer realmente o melhor, para que as coisas aconteçam do nosso lado da melhor forma possível. E falando de tráfego, não me refiro apenas aos que entendessem de explorá-la, como eu faria com um dom qualquer da inteligência, aos que se fizessem médiuns. Como outros se fazem dançarinos ou cantores, mas também a todos os que pretendessem dela servir-se com fito em interesses quaisquer. Então nós precisamos estar dentro da doutrina, se somos médiuns, se somos bons oradores, se somos bons doutrinadores, trabalhar com desinteresse, trabalhar com amor, com dedicação, sem ficar querendo a evidência, pessoal. Sem querer ficar querendo ter para nós todas as possibilidades do mundo, ou todas as atenções do mundo, como faz normalmente os cantores, os dançarinos que precisam da plateia, que precisam dos admiradores. Agora, logicamente, se você é um bom orador, você quer uma plateia cheia. É natural. Mas tenha em mente o seguinte: você é responsável por aquilo que você cativa, você é responsável por aquilo que você vai passar para as pessoas, você é responsável pelo sentimento que você vai despertar nas pessoas. Será racional crer-se que espíritos bons, e ainda menos espíritos superiores, que condenam a cobiça, consinto em prestar-se a espetáculos como comparsas, se ponham à disposição de um empresário das manifestações espíritas? Aí é o que nós temos que ter o cuidado. Existem situações que a pessoa vai ficar em evidência, como eu disse. Existem situações que as pessoas vão ficar, por exemplo, na mídia. Seja qual tipo de mídia. Agora, a forma com que ele vai reagir e que ele vai agir após a fama é que vai fazer a grande diferença. A forma que ele vai trabalhar, a forma que ele vai construir o teu futuro é que faz a grande diferença. Então faz-se necessário que todos nós procuremos impulsionar as forças do bem, procuremos construir as bases do amor em nossos corações e trabalharmos naturalmente, com serenidade, com tranquilidade, dentro daquilo que a doutrina espírita espera de cada um de nós e que nós tenhamos condições de oferecer a ela. E para isso, o desinteresse, o desapego às coisas materiais, o querer receber em troca, é o que deve ser evitado. Não é racional se suponha que espíritos bons possam auxiliar
quem vise satisfazer o orgulho ou a ambição. Deus permite que eles se comuniquem com os homens para os tirarem do baú terrestre e não para servirem de instrumento às suas paixões mundanas. Então, as comunicações espíritas vêm para tirarmos-nos das ambições, para mostrarmos o desapego à ambição terrena, desapego às necessidades, à posse material. Necessidade material nós temos, mas a posse do supérfluo, para então a gente ter condições de melhor caminhar, de melhor servirmos a causa do bem. Então, a mediunidade vai estar sempre sendo um instrumento de melhoria para o médium e para aqueles que acompanham o médium, que assistem o médium, que convivem com o médium. E é por isso que os espíritos se comuniquem. Principalmente para as pessoas saírem das coisas materiais e começarem a pensar: existe algo espiritual, existe algo maior. Então, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que agir diferente. Essa é a função da mediunidade para nós. Onde quer que estejamos, seremos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações. Logo, não pode ele ver com os bons olhos os que desviam do seu verdadeiro objetivo, o dom que lhes concedeu, e vos asseguro que esses serão punidos, mesmo aí neste mundo, pelas mais amargas decepções. Trabalhar pelo bem desinteressadamente. Trabalhar construindo o bem desinteressadamente. E lembrar que todas as doações que se adquirem numa casa espírita, ou que o médium receba, ela não é dele. É de alguém que precisa mais do que ele. E se o médium tiver em grande dificuldade financeira, não tiver nenhum alimento, aí, se ele receber uma cesta básica, lógico, ele vai aceitar para o seu próprio sustento. E às vezes até ele vai pedir à casa espírita que o ajude. Mas querer o supérfluo, querer massagear seu orgulho, sua vaidade, sua arrogância, são situações que os espíritos não gostam e eles procuram defender-se e nos defender dessas situações incondicionalmente, de qualquer forma. A doutrina espírita é a doutrina que nos impulsiona à nossa melhoria íntima, ao nosso fortalecimento interior e principalmente a procurarmos entender as responsabilidades que cada médium tem ao assumir a responsabilidade de ser médium espírita. Porque ele está assumindo um compromisso com a própria consciência de que ele deve procurar trabalhar pelo bem da coletividade. Lição 15 do Espírito de Verdade. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo, na medida de suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio. E uma pedra de toque que, raramente, deixam de produzir efeito. O amor próprio, a vaidade, o orgulho, a arrogância, a ambição, influencia-nos de forma muito adversa, muito perigosa. E nós médiuns, qualquer que seja a sua mediunidade, tem que estar sempre vigilante, porque nós temos que servir a causa do Espiritismo e não a nossa causa. Isso é importante entendermos. Isso é importante construirmos ao longo dos futuros que nos esperam. Temos que ter amor próprio, cuidar bem de nós mesmos,
principalmente eticamente e moralmente. Mas cuidado com as armadilhas do amor próprio. Me chamou a atenção, vou embora dessa casa, eu quero mais não. Faz beicinho e vai embora. Apanha, vai para outra casa, vai cometer o mesmo erro, não vai ser aceito, vai ser criticado, sai, apanha. Então nós temos que ver que existem dificuldades, mas as dificuldades existem exatamente para nós sabermos lidar com elas, para nós sabermos conviver com essas dificuldades. Assim é que, sobre 100 médiuns, se tanto, encontrareis que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado, nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Será que nós vamos encontrar em 100 médiuns? Talvez encontremos se tanto. Quer dizer, é muito difícil encontrar um médium que em momento algum tenha achado que estava predestinado a uma grande missão. A obter coisas muito superiores. E todos nós nos pegamos pensando assim, invariavelmente. Vamos receber coisas grandiosas. Receber mensagem de Jesus, Ismael, Yurion. Podemos até receber, por que não? Mas não podemos perder de vista o sentimento de humildade, o sentimento de fraternidade, ter o senso crítico de ler se aquela mensagem realmente faz jus ao nome que está assinado embaixo. Igual Kardec fazia. E mesmo assim ele tinha muito cuidado e jamais escreveu Jesus. Escreveu o Espírito de Verdade. Que pode ser Jesus, pode ser algum Espírito superior em nome dele. Mas o linguajar, como tem aqui, demonstra conhecer profundamente a alma humana. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, e grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores, que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu fraco. Quanto mais pretenderem eles elevar-se, tanto mais ridícula lhe será a queda, quanto não desastrosa. Por querer coisas muito grandiosas, muitos caem. A palavra é do Espírito da Verdade. E naquela época, na França, quantos médiuns deixaram de cumprir a sua missão? Pelos mais variados motivos, pelos mais variados preconceitos, pelas mais variadas vaidades. E é por isso que dentro desse conjunto de situações todos deveriam parar, fazer uma introspecção, fazer um exame íntimo e pensar: o que eu estou fazendo? O que eu estou construindo? O que eu estou edificando? É muito bom fazer o bem. É muito importante a gente entender isso. E é muito gratificante fazer o bem. E a missão do médium é fazer o bem. E agora, é uma grande responsabilidade fazer o bem. É uma grande responsabilidade liderar uma equipe para o bem. E é por isso que precisamos estabelecer a meta, o alvo, o objetivo essencial. Criar todas as condições possíveis para que todos nós sejamos daqueles que constroem,
daqueles que edificam, daqueles que pacificam, daqueles que mediam e principalmente daqueles que defendem-se a si mesmos de todas as suas imperfeições e reconhecem elas. Onde estão as nossas imperfeições? Aí eu tenho que saber me proteger delas. Estejamos atentos. Estejamos vigilantes. As grandes missões, só os homens de escola são confiadas, e Deus mesmo os coloca, sem que eles o procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. Bom, aí nós temos que procurar observar. Somos uma pessoa de escola que vigia-se moralmente, vigia-se eticamente, colabora com as tarefas e procura criar meios de caminharmos com segurança? Isso é importante para nós. Saber prestar esse concurso eficaz, onde nós estamos inseridos. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para fazer o possível. Estamos aqui para arregaçar as mangas e botar a mão na massa e apresentar o pão divino das boas obras realizadas. Temos que estar dentro do grupo, dentro da casa espírita, conscientes da responsabilidade que temos que cumprir. Temos que estar dentro da casa espírita conscientes das nossas realizações, conscientes de que estamos em um local apropriado para fazermos o bem, apropriado para fazermos o melhor, apropriado para construirmos eficazmente as bases sagradas do amor, da fraternidade e da paz. Nunca será demais eu recomende aos médiuns inexperientes que desconfiem do que lhes podem certos espíritos dizer, com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar, porquanto, se o tomarem a sério, só desapontamentos colherão, nesse mundo e no outro severo castigo. Então, se os espíritos começam a nos dizer que temos uma missão muito grande, que temos um compromisso muito grande perante a humanidade, tenhamos todo cuidado. E mesmo que tenhamos, guardemos segredo. Simplesmente vamos fazendo em silêncio todas as possibilidades do bem que tivermos em mãos. Se estamos usando as ferramentas do bem que temos em mãos para realizar o bem, fiquemos tranquilos, que seremos abençoados pelo bem, que seremos construtores do bem, sem preocupação, sem rodeios, apenas trabalhando, edificando e construindo. Não precisa de contar para ninguém. Se realmente tivermos essa missão frente ao mundo, no outro mundo receberemos as bênçãos, se soubermos trabalhar bem nessa missão que temos perante o mundo. Simples assim. O problema é, olha, eu tenho uma missão perante o mundo. Aí as pessoas que estão ao seu redor já vão querer te dar rasteira. Por que ele não eu? Entendo, as mentes humanas não agem de forma muito racional. Às vezes agem de forma bastante egoísta. Então, faz necessário construir a paz. Faz necessário construir as bases do amor. Persuadam-se bem de que, na esfera modesta e obscura onde se acham colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos, prodigalizando consolações aos aflitos. Acabamos de dizer isso. Façamos bem aquela ferramenta que o bem tem ali, onde nós estamos. É a nossa missão.
talvez passaremos anonimamente, mas estaremos prodigalizando consolação aos aflitos. E é baseado nesses sentimentos, é baseado nessas informações, é construindo esses ideais superiores que nós vamos obter o melhor. E que o melhor irá nos procurar sempre. Trabalhemos, pois, pela edificação do bem, pela edificação do melhor, para que o melhor nos procure, para que o melhor edifique em nós as ferramentas sagradas. E essas ferramentas sejam usadas para que o bem resplandeça por onde passarmos. Se daí deverem sair, serão conduzidos por mão invisível, que lhes preparará os caminhos, e serão postos em evidência, por assim dizer, a seu malgrado. Você nem está esperando esse momento, chega as oportunidades de estar em destaque e estar em evidência. O alerta está dado. Não tente fazer-se evidente, não tente fazer-se proeminente. Aí você vai falar assim, mas você está postando no YouTube esse estudo. Foi o que o Espírito me pediu. Não estou me colocando como salvador do mundo, apenas como colaborador que tem uma ferramenta do bem para fazer o bem. Estou aproveitando essa ferramenta para colaborar com aqueles que ainda não compreendem o livro dos médiuns. Como eu já compreendi um pouco mais. Apenas assim. Apenas isso. Talvez cometa erros, talvez cometa acertos, talvez vocês ajudem-me a me corrigir, lisonjear, não vão conseguir. E em sim, nós vamos estar trabalhando, vamos estar edificando, vamos estar construindo. E em cada coração que nós pudermos tocar com a mensagem de esperança, com a mensagem de refazimento íntimo, ficaremos felizes. Se foi uma, se foi 10, se foi 1 milhão, compete a misericórdia divina a determinar. Mas é importante que saibamos aproveitar as ferramentas do bem. É importante que saibamos aproveitar as ferramentas que o Divino Pai colocou para nós. Façamos a nossa parte. Lembre-se sempre destas palavras: aquele que se exalçar será humilhado, e aquele que se humilhar será exalçado. Todos nós somos partícipes da obra do bem. Todos nós somos partícipes da preparação do terreno para o bem. Estou aqui fazendo estudo, compartilhando com vocês. Vocês estão daí estudando, acompanhando, fazendo as vossas análises, fazendo vossas reflexões. Cada um de nós, na nossa função, na nossa parte, com simplicidade, sem ostentação, mas com muita boa vontade de colaborar com a divulgação da doutrina espírita, colaborar com a divulgação do espiritismo, colaborar com a divulgação da luz. No limite das minhas forças e dentro das minhas imperfeições. Assim também esperamos que cada um de vocês trabalhe no limite das suas forças, no limite das suas imperfeições e também, logicamente, das suas perfeições, das suas qualidades. Todos nós estamos aqui para trabalharmos para o bem, cada um na sua função. Que a sua vida seja marcada pela paz e pela alegria, desenvolvida em seu espírito, mas principalmente aquela que você irradia aos que choram, aos que sofrem e aos que precisam das bênçãos do Evangelho. Estudemos o Evangelho para que nossa boca possa pronunciar as sagradas palavras de consolo e para que nossa alma possa exalar o aroma daqueles que já sabem vivenciar a paz e a alegria em seus corações. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que tenhamos bastantes momentos de paz e de alegria ao longo de nossas vidas, no mundo físico e no mundo espiritual.